Valeu, Zé. Vamos para o nosso próximo assunto de hoje, virando a página agora. Olha só, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, evitou fazer críticas às invasões promovidas pelo MST na Bahia. Teixeira afirma ter sugerido aos líderes do Sem Terra que possam negociar as questões relacionadas aos terrenos e resolver o conflito na região que existe há anos. As fazendas da região geram 7 mil empregos e beneficiam 37 mil pessoas com a renda. Depois das últimas invasões, o empresariado do agronegócio passou a cobrar medidas mais incisivas do governo federal. Para você, Mota, seria necessária, de fato, uma resposta mais enérgica aí, diante disso tudo que está acontecendo? Nós já demos essa sugestão ontem aqui, né, Brown, né? Mais um serviço de utilidade pública prestado pela bancada do Pingos nos Is. Nós já sugerimos. Será que algum congressista já seguiu nossa sugestão e pediu a abertura de uma CPI ou uma CPMI sobre o MST? Vamos lá, queridos congressistas. A bola está com vocês. Uma CPI ou CPMI para dar uma examinada, um pouquinho mais de detalhes sobre o MST. Como é que isso ainda não foi feito? Eu, como cidadão, tenho curiosidade de saber como é que pode existir legalmente um movimento cujo objetivo é invadir a propriedade dos outros. Como é que pode existir isso? Será que não valeria a pena dar uma investigada? Por exemplo, como nós falamos ontem aqui, saber quem são os financiadores do MST, de onde vem o dinheiro para o transporte, a alimentação, a organização, para essas barracas todas bonitas que a gente viu aí de acampamento, para as bandeiras, para os bonés. Olha, tem gente usando boné de MST aqui na praia de Ipanema. Era importante saber quem está por trás disso. E não deve ser difícil. Uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo bancário. Eu acho que rapidinho o Brasil entenderia o que é que está por trás desse exército de robôs ideológicos que estão a serviço de uma agenda claramente violadora de um dos direitos fundamentais mais importantes, que é o direito à propriedade. Você, Poit? Novamente, ontem a gente, inclusive, além de uma investigação, como o Mota já adiantou, uma reação das autoridades, como tiveram em outros conflitos, vídeo que aconteceu em Brasília, né? Não estou comparando a gravidade, mas foi uma invasão de propriedade privada. Quando uma pessoa invade um comércio, derruba, quebra tudo, o que acontece? Aqui em São Paulo a gente já viu, pode botar na internet aí cada vídeo aí da polícia pegando o ladrão que invadiu loja. Por que lá invade, aí o governo, pera lá, vamos conversar, vamos negociar, estabelece a multa baixinha, quase que pede licença com flores para eles saírem. Poderia ter uma repressão mais dura das autoridades. Por que não bota todo mundo nos ônibus, leva para uma quadra ou para um ginásio poliesportivo ali perto e faz uma triagem, um por um, vê quem tem antecedente criminal, quem não tem, por que estava ali, investiga. E por que não? Vou fazer o apelo do Mota aqui novamente. Meus colegas deputados federais e senadores proponham. Tenho certeza que vai ter assinatura suficiente para abrir uma CPI e investigar quem são os financiadores, qual o interesse da turma que está ali, se realmente tem alguém ali que quer fazer uma política agrária, que é um pedacinho de terra para plantar, ou o negócio ali, é negócio. Diga, Zé. É impossível não comparar as duas situações. Acho que o Brasil passou de patamar com esta intolerância à invasão de prédios públicos ou entidades privadas. É impossível não comparar. O que tinha que fazer é isso mesmo. Um juiz lá do município, né? Não pode ser o Supremo, porque essas pessoas não têm foro privilegiado, mas um juiz do Supremo poderia determinar que o juiz lá da comarca recolhesse todos, juntassem todos ali, colocasse o tornozeleira eletrônica,
né, deixasse presos os responsáveis e fosse atrás do dinheiro de cada um para tentar recompor aí a cerca que estragou, as vacas que mataram, as árvores que derrubaram e assim por diante. Isso é uma situação tão lógica que eu não entendo como isso não acontece. Eu vi agora uma movimentação no Congresso Nacional exatamente nesse sentido, dizendo assim, olha, chegou um ponto que temos que realmente decidir sobre esta agressão à sociedade e às leis, que é esse tipo de invasão. Eu acho que não cabe mais no atual momento político esse tipo de procedimento. Pavinato. Ontem a gente falou que eu até fizemos um embate aqui, por que a polícia não pega e não leva todo mundo preso em flagrante? Presos em flagrante, já que eles são perigosos, eles têm que ter a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. E se a polícia não faz nada? Por que o governo não decreta a intervenção na Bahia? Afinal de contas, a Polícia Federal tem que ir lá, colocar todo mundo no xadrez e mandar os seus relatórios, torná-los réus. Fazendo isso, tem que se investigar para achar o financiador, porque eles não chegaram lá a pé. Eles comem, quem é que paga a comida, quem é que paga o lanchinho deles, a mortadela, a bebida. E também tem que se punir, é claro, as autoridades que, devendo desaprovar essa atitude, ficaram em silêncio pelo horroroso crime da omissão. Aliás, vendo os filmes do MST, todos estão fazendo assim. Então eu só posso concluir que a pessoa cuja inicial é este símbolo, o L, é o responsável omisso por esta violação à propriedade, por esses criminosos, por esses terroristas. Agora eu não vejo uma imprensa engajada dizendo, terroristas, estão cometendo esse crime muito sério, eles têm que ser presos. Meu Deus, como é que pode? Deixa esses terroristas a solto, invadindo a propriedade privada de uma empresa, como disse o Brown aqui na chamada, que gera 7 mil empregos diretos e beneficia 37 mil pessoas, tirando, como eu já disse ontem, uma empresa que na época da pandemia criou quase uma dezena de hospitais de campanha para beneficiar a população que mora nas cidades em que ela tem unidades. Agora, é um crime horroroso quebrar cadeira de uma propriedade pública que tira dinheiro do povo e não é nada você lá violentar uma propriedade privada que gera benefício para a população diretamente. Aliás, tem que ser feito isso porque são criminosos, não tem crime democrático, é um bando de criminosos. Então, que crime tem? O crime da associação criminosa, a velha quadrilha, tá lá, artigo 288 do Código Penal. Tem mais crime, Pavinato? Tem, como dizia a Janaína, sobram crimes. Nós temos aqui também o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que eles acham que estão protestando, então eles estão fazendo justiça com a própria mão, e isso é crime no Brasil. Artigo 345 do Código Penal. Já tem 288, 345. Tem mais crime, Pavinato? Tem, sim, senhor. Tem o artigo 163, que é o crime de dano, que é o crime que o pessoal do 8 de janeiro está lá encarcerado por conta disso, que é o crime de dano, que é o crime do vandalismo, da depredação. Eles estão fazendo a mesma coisa. Não há justiça se pessoas que cometem o mesmo crime não são condenadas da mesma forma, horas. Tem mais crime? Tem. Tem o crime da usurpação, alteração dos limites de propriedade e esbulho possessório. Tem mais crime, Pavinato? Tem. Tem por quê? A líder do bando, Eliane, ela disse o seguinte para a imprensa: nós estamos fazendo isso para forçar o presidente Lula a nomear quem nós queremos para o INCRA. Logo, com essa violência, com essa grave ameaça, com esse buquê de crimes que eu acabei de mencionar, estão todos no Código Penal, ela quer alterar a formação de um governo legitimamente eleito. Isso também é um crime contra a democracia. Logo, se ninguém faz nada com o MST, eu não posso depois achar ruim que alguém chame os presos pelos crimes do 8 de janeiro de presos provisórios políticos, porque poderiam muito bem estar em liberdade respondendo os seus processos. Agora, Vinícius Poit, será que do ponto de vista político é uma boa estratégia para o governo manter essa ligação com o MST? Será que isso, até pensando eleitoralmente, traz resultado? Parece que o governo
resiste, né, em se comprometer ou não quer se comprometer, né, e não quer romper laços, né, quer manter essa agenda. Mas será que isso é uma boa estratégia, eficiente do ponto de vista político, Poit? Olha, Brau, eu não consigo enxergar algo de bom, algum fruto no que o MST está plantando. E o governo aturar isso, sabe? O MST, que já teve inclusive uma divisão, a gente falou aqui da Força da Luta Nacional aí, do Zé Rainha, gente. Saiu do MST, criou uma divisão especial ali de invasões. Um cara que já foi preso, já foi um monte de crime. Os crimes que o Pavinato comentou aqui, 163, né, de danos e tudo. O Rainha tem suspeita de homicídio, estelionato, mas crime para dar com pau, gente. Como é que o governo, né, vê alguma vantagem nisso? Ninguém avisou que ninguém gosta do que está acontecendo, sabe? Aí eu parei para me perguntar, eu escutei o Pavinato falando, gente, para se perguntar, eles invadiram uma propriedade privada, causaram danos, causaram prejuízos, por que não estão presos em flagrante? Pode ser preso em flagrante quando você pega um crime? Estão lá ainda, estão na cena do crime. Não é um crime, eu já falei meia dúzia de crimes. É tipo, o cara tá cometendo o crime. Eu parei agora, eu sei que a gente tá discutindo muito isso essa semana, as imagens estão aí. Crime está acontecendo, é a mesma coisa você pegar o cara tomando o celular do outro na rua, a polícia vai e prende na Avenida Paulista. Vai lá e prenda os criminosos. Talvez o governo não viu o governo. Se alguém do governo estiver vendo a Jovem Pan, corre lá e prende. Um crime está sendo cometido. Então, Brown, eu não vejo nenhum ganho político. É brincadeira. É brincadeira. Não é possível que o MST tem base para eleger essa turma aí. Mas a tendência é que continue assim, Zé? Será que mesmo com essa reação de parte da opinião pública, de empresários, dos produtores rurais, mesmo assim a tendência é que o governo mantenha essa aliança, mesmo que velada, mesmo que de uma forma mais amena, mas que seja mantida essa relação no mínimo cordial, acho que dá para dizer, entre o governo e o MST, Zé? Ô Vitor, pela primeira vez eu acho que isso pode mudar. Isso aí foi um tiro no pé, porque eu estou vendo uma reação muito grande da frente parlamentar em apoio à agricultura e de setores importantes do Congresso Nacional que apoiam a livre iniciativa. Toda esta pressão, ela exerce primeiro essa pressão sobre o governo, uma pressão política, né, sobre o judiciário, e depois legal. Há que se elaborar uma lei sobre essa situação. Veja bem, a gente está falando aí do caso do MST, mas existem outros grupos que fazem a mesma coisa na área urbana. Se não há um controle, se não há uma ação por parte do governo, por parte do judiciário, por parte da polícia, isso pode extrapolar para invasão de áreas urbanas, de residências. Alguém chega num prédio vazio e ocupa, né? Não pode tratar crimes iguais de forma diferente. Então, eu entendo que desta vez há uma reação muito mais forte no Congresso Nacional. Antigamente a gente via uma voz aqui, outra ali, uma coisa espaçada, né? Mas o que eu vi hoje de reação no Congresso Nacional foi uma situação muito mais orquestrada, muito mais organizada, e isso tem um peso. Mas que movimentação, Zé? Se vocês estão rodando um bambolê, por que ninguém chamou o PGR, para o Ministério Público, para fazer alguma coisa? O que o Congresso está fazendo? Tuitada? Diga lá, Mota, você chamou? Não é uma situação do Congresso, né? Não é uma situação, é uma pressão política, que é importante. Essa pressão política é importante no governo, e principalmente cobrando do ministro da área, que é um advogado, né? Ele entende muito bem desta área e deveria, ele fala, vou negociar. Não tem que negociar, não tem que ter interlocução. O ministro dessa área pode chegar lá e dizer, a área invadida, ela não pode ser alvo, ela não pode ser motivo de desapropriação para a reforma agrária, ela fica impedida vários anos. E o objetivo dessa lei, Pavinato, veja como a coisa a história muda. Houve um momento em que as terras rurais estavam desvalorizadas e o grande comprador de imóveis rurais era o governo, para a reforma agrária. Então, o que faziam? Os próprios fazendeiros pediam para o MST invadir e vendia a terra para o governo. Era um bom negócio, um preço muito mais alto,
e o governo fazia a reforma agrária nas terras vendidas pelos fazendeiros. E aí no governo Fernando Henrique descobriu e ele mandou ao Congresso Nacional uma lei que foi aprovada impedindo do governo comprar fazendas invadidas. Isso fica 4 anos ou mais, eu não me lembro exatamente a data, impedido de fazer reforma agrária em área invadida. Diga lá, Mota. O Zé tem razão, é um tiro no pé, mas, Zé, tiro no pé é a especialidade dessa turma que voltou ao poder agora. É tanto tiro no pé que chega uma hora que você começa a imaginar que tem um plano maligno extremamente sofisticado, é o tal xadrez em 5 dimensões, porque você diz, não é possível que eles estejam fazendo essas coisas que eles estão fazendo, tá? E essa turma tem um compromisso de nascença com esse discurso revolucionário, né? É o que eu já mencionei aqui, o jovem de 17 anos que mora com a família num belo apartamento de Ipanema, ele vai à praia, bota o bonezinho do MST e, quem sabe, uma camiseta do Che Guevara para completar a indumentária, né? Isso está na veia do latino-americano. Ai, governo, sou contra essa postura anticapitalista, anti-classe média. Vamos dar um Google aí, né, das declarações que os luminares da esquerda brasileira já deram contra a classe média a qual a maioria deles pertence e que sustenta também a maioria deles, que são maioria deles catedráticos, acadêmicos, sustentados com os impostos pagos pelos brasileiros. E a outra coisa que também não é novidade no Brasil é essa postura anti-agro, né? Isso aí vem de décadas, né? No Brasil. O MST e as suas variantes, e são muitas as variantes, sempre estiveram na base de apoio dessa turma que está no poder. Então, para ser bastante honesto aqui, é muitíssimo improvável que qualquer coisa seja feita contra esse pessoal. Eu acho que há menos de uma mudança muito grande de postura num número significativo de congressistas. Quem sabe esse milagre não acontece, né? Mas se isso não acontecer, eu acho que é justo a gente esperar que essas atividades aí predatórias da propriedade alheia vão se multiplicar nos próximos anos. Posso fazer só uma observação? Deve. Mas, pela simetria das nossas decisões judiciais, o secretário de Segurança Pública da Bahia tinha que ir preso e o governador tinha que ser afastado. Ah, mas o Jerônimo Rodrigues é do PT. Talvez isso influencie, não? Agora, Poit, e essa aproximação entre o governo e o MST, isso pode inclusive fortalecer o discurso de oposição, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Tá esse impasse ainda sobre quando será a volta dele ao Brasil, se volta, não volta, se é ele quem vai liderar a oposição ou não, mas independentemente dessas questões, isso de certa forma fragiliza o governo, pode fortalecer os discursos de oposição, e não só da oposição formal, né, Poit, mas também até daqueles políticos e partidos que compuseram com Lula a campanha, né, que apostavam numa versão mais moderada do presidente, num governo de, palavra que foi usada bastante durante a campanha, governo de reconstrução, de pacificação do país. Quem esteve alinhado com esse discurso até o começo do atual governo agora também pode se sentir puxado para fora, né, Poit? Totalmente, Brão. Assim como o Mota disse, tem hora que você não acredita com as coisas que eles estão fazendo, né? Conflitos, inclusive, internos, que mostram que tem uma força ideológica, tem uma raiva, um sentimento de vingança, talvez, do Lula, da Gleisi, de uma turma dentro do próprio PT que já se dividem, que não estão medindo as ações. É aquela força ideológica que, na prática, não tem resultado positivo para ninguém, nem para eles, e eles não estão vendo. Sabe aquela frase? A hora que você vê seu inimigo fazendo algo errado, não avisa ele não, deixa ele fazer. Os caras estão colocando os pés pelas mãos, né? Atacando o próprio ministro da Fazenda quando tenta tomar uma decisão, olhando algo técnico, mas político não, sabe? Tá indo contra uma promessa de campanha. Isso só dá arma para a oposição, eu não tenho dúvida, Brão. E ali na bancada, na FPA, né? A Frente Parlamentar do Agro, que eu participei, inclusive, o Zé comentou, mas ali a FPA é a frente parlamentar mais forte do Congresso Nacional.
E ali tem muito deputado também de centrão, de centro-esquerda, centro-direita. Esses caras não vão poder compactuar com o que está acontecendo na invasão de terra e o governo vai perdendo apoio. Vai perdendo apoio. E aí basta, né? Eu tava daqui a pouco até ver se consigo falar com os colegas lá, o Marcel, a Adriana, o Gilson, né? O Deltan, a turma aqui, o Kim, a turma do Congresso ali da Câmara e o Moro, né? O Girão, a turma do Senado. Ô, pessoal, vamos para cima aí. Vamos abrir essa CPI que o Mota acabou de dizer, né? Para ver se a gente já tem algum resultado. É aquele negócio, o Brown, os caras estão colocando os pés pelas mãos, né? Não sei se a gente avisa o tanto ou não, porque isso vai ter fim, e o fim não vai ser positivo para o PT. Tomara que a FPA vença o FDP, né?